aqui? Comentário. Primeiro aqui, depois Esse aqui. comentário. E nas preces tem. Aqui não faz então esse Não, não. faz. Não, aí não. Tá. Aqui, ó, depois, Na ó, prece. Vai ser essa leitura? essa leitura e o salmo tá diferente lá, viu, desse daqui. Não tem. Ali Depois tem. as coisas lá no carro. Aqui, ó, na hora das preces, mesmo que vai fazer. Sim. Aí Então, depois das preces, que você fizer essa terceira, você vai fazer essas duas aqui. sim, complementando. Agora olha aqui. Então esse comentário aqui antes da leitura, nada Isso aqui não vai precisa precisar, nada? não. Você Nada vai não. fazer esse comentário aqui, ó. Tá. E nem esse aqui? Não, antes esse aqui você vai fazer. Esse você Sim. faz, Depois aí nenhum mais. vai vir essa leitura aqui, E tá? depois o salmo. É o Vai salmo, ser lá esse tá mesmo outro. lá, né? Não, lá tá outro. Vixe, como que é a resposta? Ou vai ser cantado? Todo cantado? Eu acho que é cantado, Capaz de ser tá? cantado. É cantado. Então tá. E depois que você lê, primeiro você lê as intenções, depois você passa para aqui, Sim. tá? Ok. Agora tem que ver oração eucarística. Aqui são as duas preces. Sim, para continuar. Deixa eu ver oração eucarística. Na hora da oração eucarística, ele vai rezar a terceira. Terceira. Viu? Deixa eu marcar. Segunda. Vai ser essa Terceira. aqui, ó. Pode dobrar, por favor. Ah, Então, vou assim. parar. Ok. Tá? Obrigada. Posso tirar? Irmãos e irmãs, boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Celebraremos nas seguintes intenções: falecidos Adriel de Costa Sena, Maíra Dias, Elza Braga Neves, José Carlos Dias Neves, Paulo José Braga Neves, pelas 13 almas falecidas no incêndio do edifício Joelma, Durvalina dos Santos Moreira e familiares falecidos, Maria Auxiliadora Torres, Francisco Martins Torres, Geralda Torres, Sandoval José Barbosa, Jair Emídio Ferreira, Jales Antônio Ferreira, Maria das Dores Souza, Alvarina Horta Coelho, Adilson Oliveira Horta, Maria do Rosário Silva, Ana do Carmo, Hermínia do Carmo, José do Carmo, Domitildes Madalena de Melo, Francisco Geraldo da Silva, Ana Leopoldina, falecidos das famílias Alves, Maria Luísa Alves Teixeira, Maria da Conceição Aguiar Araújo, Augusto de Almeida, Gelson Felipe Ribeiro, Ana Sales de Miranda, Luciano Geraldo da Cruz, Geraldo Coelho de Moura, Margarida Romana da Conceição Cunha e familiares falecidos, Maria Martins Braga, Aide Ramos Pinto, 20 anos de falecimento, pelas almas do purgatório, por todas as almas, Beatriz Patrício da Silva, Alex Geraldo Saraiva, Edith de Freitas Neves, Joana Campos, João Otávio Machado, Lucilvo Andrade Souza e Fernando Ferreira Medeiros.
Ação de graças, Elza Helena de Almeida Hugo, Benedita Isabel Oliveira e família, 46 anos de casamento de Luiz e Maria. Por intenção da conversão dos pecadores, da santificação dos sacerdotes, por Luiz Egídio Silva Tibães, Sérgio Wilson de Araújo, Antônio Alves de Araújo. Pelos aniversariantes, Dr. Agnus Aécio de Meira e Flávia Rocha. Dizimistas aniversariantes, Déia Maria Fonseca Neves, Arthur Nascimento Arrieiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte Carmelo. Solene celebração de consagração do sodalício de Diamantina a São José. Louvemos a Virgem do Carmo, Mãe de Deus e dos Carmelitas, que o escapulário a seus filhos deu com suas mãos benditas. Saudamos a todos os presentes aqui na Igreja Catedral, em especial nossos irmãos terceiros, noviços e professos da Ordem Carmelitana. Uma saudação carinhosa a todos aqueles que nos acompanham por meio das mídias sociais de nossa paróquia. Estamos em festa. Iniciamos hoje o tríduo em preparação à consagração do sodalício de Diamantina ao Pai adotivo de Jesus. Deus, inteligente como é, quis que nossa consagração providencialmente ocorresse no ano dedicado ao glorioso São José, em comemoração aos 150 anos da proclamação deste santo como patrono universal da Igreja pelo Papa Pio IX. As narrativas bíblicas demonstram São José como homem justo, temente a Deus e protetor valioso do Jesus menino e de Maria, sua mãe. Sem dúvida, assim como ele os protegeu, São José protege a igreja terrena em sua caminhada rumo a Jerusalém celeste. E é por isso que queremos colocar nosso sodalício sob seu poderoso patrocínio, para que assim continuemos a difundir o culto à sua bem-aventurada esposa, a Senhora do Monte Carmelo. Jubilosos, iniciemos nossa celebração com o canto. Acolhamos o Frei André, delegado provincial das Ordens Terceiras, que preside essa celebração, bem como toda a equipe que o auxilia.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Criador, e os dons do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, quero acolher a todos, todas, bem-vindos, bem-vindas. Que bom nos encontrarmos nesta noite, esse tríduo que iniciamos hoje, para este momento de consagração do sodalício desta cidade a São José, que já é o patrono, mas por ocasião do ano dedicado a São José, este momento tão específico, tão especial para nós. Então, uma alegria acolher a vocês que aqui estão na igreja, é uma alegria também acolher e celebrar com aqueles que estão em suas casas, nos acompanhando por meio do YouTube, no Facebook. Aqui estamos na Catedral Metropolitana de Santo Antônio, em Diamantina, que gentilmente, fraternalmente, acolhe esta festa deste sodalício aqui de Diamantina. Saúdo o meu confrade Frei André, que é o delegado provincial para a Ordem Terceira em nossa província, que acompanha os sodalícios presentes em toda a região de Minas Gerais, e aqui está comigo para este momento tão especial com vocês, terceiros e terceiras. Que alegria nos unirmos em Cristo, nesta fé que nos torna irmãos e irmãs, através do carisma carmelitano. Celebremos, portanto, com alegria a nossa Eucaristia de hoje, e para bem realizarmos esta celebração, peçamos a Deus o perdão de nossos pecados. Num breve silêncio, façamos o nosso exame de consciência, para em seguida pedirmos a Deus o perdão que necessitamos. Deus, rico em misericórdia, tenha compaixão de todos nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza às alegrias da vida eterna. Amém. Agradecendo a Deus pelo perdão que recebemos,
por estarmos celebrando esta Eucaristia em clima de festa, cantemos o hino de louvor. Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu louvor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Cantai nosso louvor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu louvor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Unigênito Senhor, perdoai nossos pedidos, imputai o Redentor. Glória, glória, homens do céu, cantam todo o seu louvor. E na terra, homens de fé, Deus merece o louvor. Oremos. Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa servindo a vós, o Criador de todas as coisas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Feliz quem guarda o que nos diz o Senhor, pois sua vida terá raiz profunda e fecunda. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Depois de 3 meses, embarcamos no navio alexandrino que passara do inverno na ilha de Malta e tinha como emblema os diócoros. Fizemos escala em Siracusa e aí permanecemos 3 dias. Depois, costeando, chegamos a Régio. No dia seguinte, levantou-se o vento sul e em 2 dias chegamos a Petuoli. Aí encontramos alguns irmãos que nos pediram para ficar 7 dias com eles. Em seguida, fomos para Roma. Os irmãos de Roma, informados a nosso respeito, vieram receber-nos ao Foro Ápio e 3 tabernas.
Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se animado. Quando entramos em Roma, Paulo recebeu permissão para morar em casa particular com um soldado que o vigiava. Paulo morou 2 anos numa casa alugada. Ele recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus. Com toda a coragem e sem obstáculos, ele ensinava as coisas que se referiam ao Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor fez conhecer o seu poder salvador, e as nações sua justiça. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. Senhor fez conhecer seu poder salvador, e as nações sua justiça. O Senhor fez conhecer a salvação, e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer seu poder salvador, e as nações sua justiça. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos e exaltai. O Senhor fez conhecer seu poder salvador, e as nações sua justiça. Canta salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso Rei. O Senhor fez conhecer seu poder salvador, e as nações sua justiça.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não conheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação. Saúdo de forma muito cordial e grata a pessoa do reverendíssimo, excelentíssimo Dom Daci, que abre as portas dessa belíssima catedral, e do seu cura, o pároco Tadeu, que também nos acolhe enquanto Ordem Terceira do Carmo. Saúdo o reverendíssimo Frei Fernando, que é mestre de noviço, conselheiro de nossa província e hoje preside essa Eucaristia. Saúdo o nosso prior deste sodalício e na pessoa dele estendo minha saudação a todos os demais irmãos e irmãs. Meus queridos e amados filhos e filhas, há um ditado muito antigo que hoje ainda usamos: o que é de Deus permanece através do tempo. Tudo que é do desejo de Deus, dos desígnios de Sua Majestade, perduram através dos anos e dos séculos. Sempre diziam: se quer experimentar se algo é de Deus ou se é mera vaidade humana, egoísmo, espere e o tempo dirá. Quantas comunidades se formaram e foram desfeitas? Quantas pessoas se juntaram com um propósito muito louvável e se desfizeram? Por que isso aconteceu? Porque estavam fundadas sobre si, sobre egoísmos, desejos particulares e não
sobre a obra de Deus. O sodalício de Diamantina perdura através dos séculos, e isto nos garante e nos mostra uma única coisa: vocês são Opus Dei, obra de Deus. Não me refiro aqui à fundação de São José Maria Escrivá, mas estou recorrendo ao termo em latim, Opus Dei. Vocês são obra de Deus, porque perduraram através dos séculos e continuam atraindo jovens, homens e mulheres, desejosos de saciarem sua sede de infinito na fonte inesgotável do Carmelo. Há 800 anos na igreja nós temos a Ordem do Carmo. Ordem esta que deu à igreja grandes santos, como Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, Santa Teresinha do Menino Jesus, Edith Stein, Santo André Cossini, e aqui eu poderia enumerar inúmeros santos. E nós, carmelitas, nos revestimos do mesmo hábito que estes santos se revestiram no passado. Trazemos conosco no nosso peito cingido o santo escapulário de Nossa Senhora. Isso é sinal que a família do Carmelo, seja ela representada aqui hoje pela Ordem Primeira, eu e Frei Fernando, pela Ordem Segunda, as monjas, e pela Ordem Terceira, os leigos, os seculares, tudo isso não pode vir de desejo humano, mas nasce do coração do próprio Cristo. Isso é motivo para nos alegrarmos, enchermos o nosso coração de profunda alegria e felicidade. Hoje celebramos o primeiro dia de um trido em preparação a dois grandes acontecimentos no nosso sodalício. O primeiro deles é que no dia de Cristo Rei iremos consagrar aos braços de São José este homem justo, o nosso sodalício. A ele já foi confiada a igreja, e nós, neste ano josefino, neste ano de São José, iremos dizer: São José, toma este sodalício em tuas mãos, guarda-o da inveja, da fofoca, da malícia, de tudo aquilo que não nos faz irmãos e irmãs da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. São José, assim como o Senhor ostentou em seus braços o menino Deus, também ostente e segure em seus braços castos o nosso sodalício. O outro acontecimento é que nós iremos reeleger, talvez, o prior, porque ele só tem um mandato, ou eleger um novo prior, uma nova mesa. Esse é um momento importante, onde os irmãos se unem para escolher aquele que irá andar à frente. O que é o prior? Senão o primeiro entre iguais. É aquele que se preocupa com os mínimos detalhes. Esse é a figura do prior. Mas bem, assim
motivados pelo desejo de vivermos como irmãos e irmãs da bem-aventurada Virgem Maria, olhemos para o Evangelho que acabamos de ouvir. O Evangelho que nós ouvimos hoje não é costume, não há muitos relatos de que Jesus chorou. O mais conhecido de todos nós é quando Lázaro morre. E quando Jesus sabe da morte de Lázaro, ele chora. É um choro de saudade, é um choro de tristeza, é um choro de alguém que perde um ente querido. Em todo o martírio, nós não ouvimos o relato aonde diz: ele caiu em prantos, ele chorou ao tomar a cruz, ele chorou quando se levantou, ele chorou. Não ouvimos relatos de que Jesus havia chorado em meio ao seu sofrimento. Mas hoje Jesus chora quando ele avista de longe a cidade santa, a Jerusalém. E nós podemos nos perguntar: mas por que, Frei, Jesus chorou quando viu a sua cidade? Bem, eu sou cearense, vocês já devem ter percebido pelo sotaque. E quando eu vou para casa, quando estou perto da minha cidade, o meu coração já bate mais forte. Tenho saudades, vejo fotos e o meu coração se emociona. Quem de nós, não avistando a cidade de onde veio, não enche o seu coração? E esses que são nascidos em Diamantina, quando avistam Diamantina, enchem o coração de alegria. Mas por que Jesus chora quando vê Jerusalém? É porque a cidade está mal cuidada? É porque a cidade, os prédios, as construções não estão adequadas? Não. Jesus chora pelo mau comportamento dos seus habitantes. E não apenas pelo mau comportamento dos seus habitantes. Ele chora porque sabe a consequência deste mau comportamento. É por isso que Jesus chora. No momento do martírio, quando as mulheres choram, o que é que Jesus diz? Não choreis por mim, mas por vocês mesmas. Jesus, ele chora porque sabe o fim deste comportamento indevido. E a pergunta que nos cabe é: quando Jesus avista a nossa cidade, que cidade, Frei? O nosso corpo, o nosso ser. Qual é o sentimento que Jesus tem? É um sentimento de alegria pelo nosso comportamento? Ou é um sentimento de sofrimento, porque sabe que caminhamos para um abismo sem fim? Essa é a pergunta que nós devemos nos fazer hoje à noite. Qual o sentimento eu transmito a Jesus? E Jesus chora não porque é atingido pelo nosso pecado. Eu pequei e atingi o Imaculado Coração de Jesus. Eu pequei e ofendi a Jesus. Não. Jesus chora porque sabe que a consequência do pecado é a morte. A consequência do pecado é o abismo sem fim. Quando Jesus recrimina a traição, o adultério, o que está por trás disso? A família é sagrada. Quando Jesus critica
os olhares permissivos, o que Jesus está criticando? O desequilíbrio emocional? Quando Jesus critica a nossa inveja interna, a nossa frieza de fé, o que Jesus está criticando? Não somos capazes de enxergar a grandeza que há em nós. Todas as vezes que Jesus dirige o seu olhar para cada um de nós, ele enxerga o mais íntimo do nosso ser. Podemos esconder para o padre na confissão, podemos esconder para os irmãos, mas nunca esconderemos o íntimo de nosso ser diante de Jesus, porque Ele nos conhece. E Frei, o que devo fazer? Buscar atitudes que ajudem a Jesus se alegrar com o nosso comportamento. O amor mais próximo de Deus, que é o ágape, eu diria que é o amor de uma mãe. Quando a mãe vê o filho fazendo algo errado, ela chora. E ela chora não porque o filho fez apenas o ato errado, mas ela sabe as consequências que o filho irá sofrer com aquele ato. Assim é Jesus na nossa vida. Quando você não caminha segundo o Evangelho, quando você não caminha segundo a lei de Deus, não há outro caminho senão a perdição. E Jesus diz: não quero perder nenhum que me foi confiado. Meus queridos filhos e filhas, ainda há tempo. Tempo de conversão, tempo de mudança, tempo de edificar o nosso templo, que é o nosso corpo, de deixarmos de lado o pecado e tudo aquilo que nos afasta de Deus e nos aproximarmos do seu amor, que edifica e que nos torna pessoas melhores. De nada vale revestir de hábito, de escapulário, de terço, de camiseta e do que seja, se não estivermos de coração puro. Porque Jesus também nos diz: o que torna o homem puro não é o que entra, mas o que sai. Ou seja, é de dentro para fora. Não espere o outro mudar. Não espere a outra mudar. Mude você primeiro. Dê o primeiro passo no caminho de conversão e de mudança de vida. Que São José, o Pai castíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo, nos ajude, hoje e sempre, a deixarmos tudo aquilo que nos afasta de seu divino Filho e nos aproximarmos do seu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos de pé e rezemos a ladainha de São José, reconhecendo suas virtudes e também apresentando a Deus o desejo de assumi-las também para a nossa vida. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, Tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, Tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, Tende piedade de nós. Santíssima Trindade,
tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus. Tende piedade de nós. Santa Maria, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. ilustre filho de Davi, Rogai por nós. luz dos patriarcas, Rogai por nós. esposo da Mãe de Deus, Rogai por nós. casto guarda da Virgem, Rogai por nós. sustentador do Filho de Deus, Rogai por nós. zeloso defensor de Jesus Cristo, Rogai por nós. chefe da Sagrada Família, Rogai por nós. José Justíssimo, Rogai por nós. José Castíssimo, Rogai por nós. José Prudentíssimo, Rogai por nós. José Fortíssimo, Rogai por nós. José Obedientíssimo, Rogai por nós. José Fidelíssimo, Rogai por nós. espelho de paciência, Rogai por nós. amante da pobreza, Rogai por nós. modelo dos trabalhadores, Rogai por nós. honra da vida da família, Rogai por nós. guarda das virgens, Rogai por nós. sustentáculo das famílias, Rogai por nós. alívio dos miseráveis, Rogai por nós. esperança dos doentes, Rogai por nós. patrono dos moribundos, Rogai por nós. terror dos demônios, Rogai por nós. protetor da Santa Igreja, Rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Perdoai-nos, Ouvi-nos, Senhor. Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade piedade de de nós. E assim, após esta ladainha, elevemos a Deus também as nossas preces, aquilo que desejamos também alcançar, para bem vivermos a nossa missão cristã, a exemplo de São José. Nossa resposta será: fazei-nos, Senhor, instrumentos de vosso reino. Fortificai a ação missionária de vossa Igreja e que ela seja sinal de esperança para os povos e nações e instrumento vivo de vosso reino, nós vos rogamos, Senhor. Conduzi nossas comunidades sob a luz de vosso Santo Espírito e firmai-a na escuta e na convivência de vossa palavra e na prática da caridade, nós vos rogamos, Senhor. Abençoai os leigos comprometidos com o Evangelho e que eles sejam fermento de vosso reino no ambiente em que vivem e trabalham, nós vos rogamos, Senhor. Aumentai em nosso sodalício a intimidade com Deus, característica marcante do Pai adotivo de Jesus, e assim sejamos sinal de amor e misericórdia no mundo, nós vos rogamos, Senhor. Fortificai no coração de Frei André e de todos os sacerdotes a virtude da pureza presente em São José, para que busquem a Deus verdadeiramente de todo o coração, colocando seus dons e talentos a seu dispor, nós vos rogamos, Senhor. Instrumentos de vosso amor. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Maria Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém.
Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai todo amoroso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor nosso Deus, concedei que a oferenda colocada sob o vosso olhar nos alcance a graça de vos servir e a recompensa de uma eternidade feliz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É justo e nos faz ser mais santos louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele, o sacerdote verdadeiro, que sempre se oferece por nós, mandando que se faça a mesma coisa que Ele fez na ceia derradeira. Por isso, aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz dos santos todos, para cantarmos.
Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com os apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu, deu graças, partiu e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Irmãos e irmãs, tudo isto é mistério da nossa fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei a vossa Igreja, que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade. E a Daci, que é bispo desta Igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, com São José, seu castíssimo esposo, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus, São João da Cruz, Santo André Corsini, Santa Teresa Benedita da Cruz, os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade e os marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai todo amoroso,
na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. E rezemos com amor e confiança a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje e sempre a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Sabemos que durante esse período pelo qual estamos passando, não se recomenda o cumprimento como de costume, mas convido cada uma no seu coração a lembrar de pessoas que você conhece, pessoas que estão precisando de paz. Então deseje que esta paz que vem de Cristo, que tudo renova, que tudo transforma, esteja com as pessoas conforme você lembrar. Fazei-nos, Senhor, instrumentos da vossa paz. Nos alimentamos da palavra, agora vamos nos alimentar do pão consagrado. Para isto, cantemos o Cordeiro. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida.
Irmãos e irmãs, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que esta comunhão nos fortaleça em nossa missão e nos conduza às alegrias do reino eterno. Amém.
tendo recebido em comunhão o corpo e o sangue do vosso Filho, concedei, ó Deus, possa esta Eucaristia que Ele mandou celebrar em sua memória fazer-nos crescer em caridade. Por Cristo nosso Senhor. Mais uma vez eu dou boas-vindas ao querido Frei André, que é o delegado provincial das Ordens Terceiras da nossa província, juntamente com o querido Frei Fernando, que celebrou essa Santa Missa. E também dou boas-vindas e agradeço a presença de todos os irmãos terceiros, né? Foi para início de festa, né? Foi com muita pompa, com muito brilho, para a glória de Deus, para a honra de Nossa Senhora do Carmo e de São José. Eu agradeço também a todos os demais cristãos que se fazem presente aqui nessa catedral e aos que nos acompanham pelos meios de comunicação. E amanhã nós damos continuidade ao segundo dia do Tríduo em honra de São José, e mais uma vez eu convido a todos, talvez você que está em casa, que não pôde vir hoje, que possa se fazer presente aqui amanhã, né? E você que está aqui hoje, que possa voltar amanhã também. E vocês, irmãos terceiros, muito mais, né? Porque o compromisso da festa é nosso. Então amanhã nós teremos uma bonita celebração dos votos perpétuos de alguns irmãos do nosso sodalista. É uma cerimônia muito bonita, é uma cerimônia muito profunda, onde esses irmãos vão firmar diante da Virgem do Carmo o compromisso com a Ordem Terceira, da qual eles se entregaram e confiaram. Então, uma cerimônia bonita, conforme eu falei. E também, no final da Santa Missa, nós, irmãos carmelitas, que já estamos há um tempo, né, há muito tempo, tem irmãos aqui que têm 30, 40, 50 anos de Ordem Terceira, outros 1 ano, 2 anos, 10 e assim por diante. Nós vamos fazer a nossa renovação dos votos, os nossos compromissos para com a nossa Ordem Terceira e também aos pés de Nossa Senhora do Carmo. E o nosso sodalício está recuperando uma antiga tradição de que quando os irmãos professavam, recebiam como uma espécie de um diploma. Nós chamamos de carta patente, mas é como se fosse um diploma. Muito bonito, com a fórmula da profissão, assinado pelo superior, no caso o Frei André, né? As pessoas que vão fazer os votos perpétuos também vão ser os primeiros que vão receber. Então eu exorto aos irmãos, os irmãos antigos de casa, amanhã às 18 horas, o nosso noviço, o irmão Everton, ele vai estar lá na entrada da catedral, porque o irmão que chegar, procure o Everton lá e dá um ok, como quem diz, eu estou presente, porque todos os irmãos e irmãs que fazem parte do sodalício vão ter direito a esse diploma, né? A gente mandou fazer para todos, porque é um direito dos irmãos. Só que tem alguns que tem, né, já estão mais de idade, que estão mais acamados, que não vão estar aqui presentes amanhã para poder fazer os compromissos, renovar os compromissos diante de Nossa Senhora do Carmo e receber essa carta patente, esse diploma. Mas então a gente precisa de ter um controle para que os que de fato estejam aqui, na hora que terminar, no final, receba, né, solenemente essa carta patente. Dá para colocar num quadro na sala, atestando que aquele irmão é carmelita e que faz parte do sodalício da Ordem Terceira do Carmo de Diamantina. Então, a partir das 18 horas, o irmão chegou, pode se dirigir lá no batistério, que o nosso noviço, o irmão Everton, vai estar lá, só para controle, para que tudo possa ocorrer de uma forma tranquila e sem nenhum transtorno. Alguns irmãos que quiserem deixar o hábito na cripta da catedral após a missa, só aguardar um pouquinho, porque talvez, né, para não levar o hábito para casa, pode deixar lá na cripta aqui da catedral, que não tem problema, porque fica mais fácil, o irmão que quiser. E peço que cada um, né, convide o irmão que hoje não pôde estar. A gente já falou, o irmão que tiver uma dificuldade de estar vindo, entre em contato conosco, que alguns irmãos do sodalício que têm carro
se disponibilizaram de estar dando esse apoio, de buscar e levar novamente. A gente sabe que Diamantina é uma cidade íngreme, né? E muitas vezes a topografia ela é um pouco complicada e tem irmãos, né, que moram mais distantes. Então é só comunicar com a gente que a gente vai se organizar, mas tem que ser com antecedência. Em cima da hora não dá certo. Então, mais uma vez eu agradeço a presença de todos e vamos rumo ao segundo dia do tríduo. Fiquemos de pé, irmãos e irmãs. Rezemos confiando cada vez mais a nossa vida, a nossa missão a Maria, a Mãe de Jesus, Senhora e Rainha do Carmo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora do Carmo, rogai. São José, rogai por nós. E vamos assim abençoar a vocês. E quero agradecer a presença de todos. Que bom que vieram. Como foi lembrado, amanhã, às 19 horas, o segundo dia do tríduo, com o rito de profissão perpétua de alguns irmãos e irmãs deste sodalício aqui de Diamantina. E aos que nos acompanharam em casa, pelas redes sociais, que bom que rezamos juntos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus de bondade, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, tenham uma boa noite, um bom descanso. Ide em paz, que Jesus e Maria vos acompanhem. Graças a Deus. E uma salva de palmas. Viva Nossa Senhora do Carmo! Viva São José! Viva Jesus Cristo! Quem está com a vela, favor trazê-la para a procissão de domingo. Malaya está pedindo para todos que estão com a vela trazê-la no domingo para a procissão.